Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos talvez maiores quebra-cabeças da fé cristã, a Santíssima Trindade. A ideia de um Deus que é ao mesmo tempo um e três. É o tipo de conceito que, se a gente para pensar muito, dá um nó no cérebro e, no entanto, é, absolutamente central para o cristianismo. Totalmente. Para guiar a gente nesse mistério, estamos usando um capítulo do livro Teologia Sistemática, do Hodgman Williams. É um material denso, mas a nossa missão aqui é, extrair as ideias principais. Isso. A gente quer entender como uma fé que nasceu do monoteísmo mais radical possível, como ela chegou nessa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. Exato. Ok, vamos começar essa investigação e o ponto de partida é o mais contraintuitivo que eu poderia imaginar. É isso mesmo, porque para entender o 3, Williams diz que a gente precisa primeiro fincar os dois pés no 1. E aqui já vem a primeira surpresa. Eu esperava, sinceramente, que um capítulo sobre a Trindade começasse falando das três pessoas. Mas ele parte de uma afirmação, inflexível. Existe um e apenas um Deus. Por que essa obsessão toda com a unidade, antes mesmo de mencionar a pluralidade? Porque essa é a base de tudo. O argumento do Williams é que, sem entender o quão fundamental e até revolucionário era o monoteísmo para a fé de Israel, não dá para entender o que veio depois. Entendi. Eles viviam num mundo, lotado de deuses. O Egito tinha deuses, a Babilônia tinha, todo mundo tinha. A grande identidade de Israel era: nós não, o nosso Deus é um só. E tem uma frase, né? Uma declaração que é quase o coração pulsante dessa ideia. Sim, é a declaração de Deuteronômio 6, versículo 4, que Williams diz ser a pedra angular de tudo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso é o famoso Shema. E não era só um versículo bonito, sabe? Era algo que eles recitavam todo dia, era o lembrete diário. Um Deus, foco total. E essa ideia não se perdeu no Antigo Testamento. Ela continua sendo, o sistema operacional do Novo Testamento também. Sem dúvida nenhuma. O próprio Jesus, quando perguntam para ele qual o mandamento mais importante, o que ele faz? Ele cita o Shema. Ele mesmo. O apóstolo Paulo, nas cartas dele, martela essa tecla. Há um único Deus, o Pai, um só Deus e Pai de todos. A unicidade de Deus é a viga mestra que sustenta o edifício todo. O interessante é que essa crença em um Deus único não é só uma questão de contar deuses. Williams argumenta que isso tinha um efeito prático, quase como uma tecnologia espiritual para organizar a vida. Exato, essa é a grande sacada. Primeiro, a unicidade de Deus concentra a devoção. A frase que vem logo depois do Shema é: ame o Senhor de todo o seu coração. É impossível dar todo o seu coração para uma lista de divindades, né? Faz sentido. Ter um único centro gravitacional unifica a sua vida interior. E para a comunidade também, imagino. Exatamente. Para uma nação como Israel, ou depois para a igreja, ter um só Deus é o que cria a identidade, a coesão do grupo. É o ponto de união que está acima de todas as outras diferenças. Então, antes de qualquer conversa sobre 3, a regra número 1 é a unidade inegociável. Ok, base estabelecida. Um Deus e ponto final. Mas é aqui que o nosso mistério começa a se aprofundar. Se a unidade é tão radical, de onde, afinal de contas, surge a ideia de 3 pessoas? A análise do Williams nos transforma em detetives, procurando por pistas escondidas lá no Antigo Testamento. É uma ótima analogia, porque é exatamente isso. Ele é bem claro. A gente não vai encontrar a doutrina da Trindade com todas as letras no Antigo Testamento. O que a gente encontra são, como ele chama, indicações. Sugestões. Como um foreshadowing. Isso, como um foreshadowing num bom filme de suspense. E a primeira pista que ele aponta está no próprio nome de Deus. Sim. O que é fascinante. Um dos nomes mais comuns para Deus no início da Bíblia é Elohim. É uma palavra no plural, em hebraico. Plural. Já começa com uma estranheza. E logo depois, em Gênesis, a gente tem Deus falando como um comitê. Façamos o homem à nossa imagem. Quem é esse nós? Exato. Certo, essa é uma pergunta clássica.
E tem também aquela figura enigmática que aparece de vez em quando, o anjo do Senhor. Nossa, essa figura é muito curiosa. Em algumas passagens, ele age como um mensageiro de Deus, mas em outras, ele fala e é tratado como se fosse o próprio Deus. Essa ambiguidade cria uma complexidade, uma sugestão de que tem mais coisa acontecendo na identidade divina do que aparenta. Mas as pistas mais fortes, segundo Williams, vêm do profeta Isaías, onde que ele encontra a evidência mais Clara. em duas passagens que são assim, impressionantes. Em Isaías 48, uma figura diz: "E agora o soberano, o Senhor, me enviou com seu Espírito." 3 elementos aí. E em Isaías 61, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Em ambos os casos, você tem 3 entidades distintas na mesma frase. O Senhor, uma figura que fala em primeira pessoa, o eu e o Espírito. Ainda não é a doutrina pronta, mas é um rascunho muito forte dela. Então, o Antigo Testamento deixou as migalhas de pão, digamos. No Novo Testamento, essa trilha vira uma avenida. A revelação se torna explícita. Completamente. Se o Antigo Testamento tem as sombras, o Novo Testamento liga os holofotes. E a cena que Williams destaca como o grande momento de revelação é o batismo de Jesus. Ali a Trindade aparece em público, por assim dizer. É uma cena cinematográfica, na verdade. Totalmente. Você tem o Filho na água, a voz do Pai vindo do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado", e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus. Todos juntos. Os 3 estão ali, agindo juntos na mesma cena, mas são claramente distintos um do outro. É a Trindade em ação. E o texto dá uma atenção especial a um desses 3, que historicamente talvez tenha sido o mais mal compreendido: o Espírito Santo. A análise insiste que ele não é uma coisa. Sim, e esse ponto é crucial. Existe uma tendência de pensar no Espírito Santo como uma força, uma energia cósmica, tipo a força em Star Wars, sabe? Sim, sim. Mas o argumento aqui é que o Novo Testamento descreve ele inequivocadamente como uma pessoa. Jesus promete que o Pai vai enviar o Espírito para ensinar todas as coisas. Uma força não ensina. Certo. Em outras passagens, o Espírito fala, se entristece, intercede. São todas características de uma pessoa, não de um poder impessoal. Ok. Isso nos leva a uma questão que parece quebrar a matemática. Temos um Deus único. E agora temos 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito. Como que o autor faz essa conta fechar? Ele precisa provar que cada uma dessas pessoas é individualmente 100% Deus. Esse é o próximo passo na investigação e é onde a coisa fica ainda mais radical. A divindade do Pai é o ponto de partida, é o mais aceito, mais direto. Mas a divindade do Filho, isso foi uma bomba atômica teológica no primeiro século. Imagino, para um grupo de judeus monoteístas, começar a chamar um homem que eles conheceram, que comeu e bebeu com eles, de Deus, isso deve ter sido um curto-circuito mental. Como que essa crença surgiu? O ponto genial que Williams levanta é que isso não nasceu de uma teoria. Nasceu da experiência. Da experiência? Os discípulos eram judeus devotos, monoteístas até a medula, mas eles conviveram com um homem que perdoava pecados, algo que só Deus podia fazer, que acalmava tempestades com uma palavra. A experiência deles com Jesus foi tão, mas tão avassaladora que forçou eles a atualizar o sistema, sabe? A teologia deles não dava mais conta da realidade que eles estavam vivendo. Então a adoração veio antes da doutrina. Exatamente. A confissão de Tomé, quando ele vê Jesus ressuscitado e diz: "Senhor meu e Deus meu", não é uma conclusão filosófica, é uma rendição diante de uma experiência inegável. Uau! Ou o início do Evangelho de João. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Isso é o resultado de décadas de reflexão sobre quem de fato era aquele homem. Certo. A divindade do Pai é a base. A do Filho vem da experiência avassaladora dos discípulos. Mas e o Espírito Santo? Confesso que essa sempre me pareceu a parte mais sutil de argumentar. Onde que Williams encontra a evidência mais forte para isso? Ele usa um exemplo muito direto e poderoso do livro de Atos na história de Ananias e Safira. O apóstolo Pedro confronta Ananias por ter mentido sobre a venda de uma propriedade. Em uma frase,
Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo. E na frase seguinte, ele conclui: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ah, é a conexão explícita. Explícita. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. É uma equivalência direta. E mais uma vez, isso é reforçado pela experiência da igreja primitiva. O livro de Atos é praticamente um diário dos atos do Espírito Santo. Ele guiava, falava, capacitava. Para eles, o Espírito era a presença ativa e pessoal de Deus no meio deles. Williams até menciona que muitos movimentos de renovação espiritual hoje redescobrem essa mesma realidade. O Espírito não como uma doutrina, mas como uma presença real e pessoal. Ok, o caso está montado. Temos um Deus, temos 3 pessoas e temos evidências de que cada uma delas é plenamente Deus. Agora vem o veredito final. Como juntar tudo isso sem que a lógica exploda? Como que o texto lida com esse aparente paradoxo? A primeira coisa e a mais honesta que o autor faz é admitir: estamos entrando em território de mistério. A nossa mente finita não vai mapear isso completamente. Certo. Então, toda aquela linguagem complicada que a teologia desenvolveu ao longo dos séculos não foi para resolver o mistério, mas para criar uma cerca de proteção em volta dele. Era para evitar que as pessoas caíssem em 2 erros principais. Ou dizer que eram 3 deuses, o que destruiria a unidade, O politeísmo. ou dizer que Pai, Filho e Espírito são só modos ou máscaras diferentes do mesmo Deus, o que destruiria a distinção real entre eles. Entendi. E qual foi a principal ferramenta conceitual que eles criaram para manter esse equilíbrio? Vem do famoso Credo de Nicéia, e é uma palavra grega, homoousios. É bem técnico. O que significa na prática? Significa da mesma essência ou da mesma substância. A ideia é que Pai, Filho e Espírito não são 3 tipos de Deus ou 3 deuses associados, é a mesma matéria-prima divina, a mesma natureza em 3 pessoas. Uma analogia, talvez. Uma analogia, ainda que imperfeita, seria como a água. Ela pode existir como fonte, rio e nuvem. São manifestações distintas, mas a essência química, o H2O, é idêntica em todas elas. Os 3 são feitos do mesmo material divino. Ok. Mesma essência garante a unidade. Mas e a distinção? Como eles garantem que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito? Aí entra outro termo técnico, hipóstasis, que é a palavra grega para pessoas distintas. Eles são um em essência, homousios, mas 3 em pessoa, hipóstasis. A unidade não engole a trindade e a trindade não quebra a unidade. Eles existem nesse equilíbrio perfeito. O Pai é eternamente Pai, nunca é o Filho. O Filho é eternamente Filho, nunca é o Espírito. Mas se eles são feitos da mesma coisa e são igualmente Deus, como a gente pode distinguir um do outro? O que torna o Pai e não o Filho? A análise do Williams entra num ponto sutil aqui, falando de propriedades e atos. As propriedades descrevem as relações eternas dentro da própria divindade. É quase como descrever a dinâmica interna de uma família divina. Ok. O que é único do Pai é que ele gera o Filho. O que é único do Filho é ser gerado. E o que é único do Espírito é proceder do Pai. São relações, não diferenças de poder ou de status. E os atos? Como isso funciona? Os atos são como a gente vê essa distinção na história. Embora os 3 sempre ajam juntos, a gente associa certas obras a uma pessoa específica para nos ajudar a entender. O Pai é a fonte de tudo, então associamos a criação. O Filho é a palavra que se fez carne, então associamos a redenção. Certo. E o Espírito é a presença de Deus que habita na gente, então a gente associa a ele a santificação, a esse processo de transformação. Uau! Que jornada, saímos de um monoteísmo absoluto, seguimos as pistas de uma pluralidade escondida, vimos a revelação clara de 3 pessoas divinas e terminamos com a teologia tentando construir uma linguagem para descrever o indescritível, mantendo a unidade e a distinção num equilíbrio assim super delicado. E o mais bonito é que o Williams não termina com uma fórmula, mas com uma atitude de adoração.
Ele nos lembra que a Trindade não é um problema de matemática para ser resolvido, mas uma realidade para ser adorada. A linguagem que melhor se aproxima de descrever essa comunhão divina não é a da lógica, mas a do amor. Um Deus que é, em si mesmo, uma comunidade de amor perfeito. E essa ideia de um Deus que é, na sua essência, relacional, nos deixa com uma última reflexão. A fonte descreve Deus como uma união e comunhão de três pessoas divinas, unidas pelo amor. Se o próprio ser de Deus é fundamentalmente comunitário, que implicações isso poderia ter para a nossa compreensão da natureza humana, que a Bíblia descreve como sendo feita à nossa imagem?